Começando mais uma resposta aqui do Expressão Direta, tanto no canal do YouTube quanto aqui no canal do Instagram, dois aplicativos vizinhos que se conversam sempre e a gente sempre vai ter essa interação um com o outro, certo? Hoje eu peguei um recorte de uma pergunta e vou tentar dissecar sobre ela, vou tentar avançar um pouquinho para a gente entender como funciona alguns processos. A pergunta em questão era: como reduzir o açúcar em 14 dias? Se tem como fazer uma desintoxicação? Vamos entender primeiro que açúcar refinado não é essencial para a nossa vida, não é vital, mas não tem como tirar da nossa vida, certo? Porque está no nosso dia a dia, no chocolate, no doce, no bolo, nas comidas em geral, e faz parte do prazer da vida, ok? Vamos deixar isso aqui de lado? Não vamos ser hipócritas e dizer que pelo menos 99% das pessoas não consomem pelo menos algum açúcar. Deixa de ladinho, perfeito? Não vamos falar de desintoxicação, vamos entender alguns processos. Primeiro, a parte da insulina, a parte da resistência e da sensibilidade à insulina. Entender de uma vez por todas a introdução de doce ou não e a maneira que nós, células, captamos essa glicose para transformarmos em energia. Para entendermos isso aqui, nós vamos ter que entender um pouquinho do outro lado. Vamos falar de exercícios cardiovasculares aeróbicos. Tá? E não vamos trazer a discussão, obviamente, que vocês sabem, vocês que fazem parte da Expressão Direta sabem que exercícios anaeróbicos com resistência são de vias glicolíticas, tá? O que utilizam a glicose, que utilizam a gordura, os ácidos graxos para energia, certo? E lá no aeróbico a gente usa mais parte oxidativa, são vias de oxigênio, certo? Não quer dizer que trabalhem de forma completamente isolada, não é uma máquina isolada, fecha aqui, fecha aqui, funciona aqui, não, tá? Vamos lá, um aeróbico que potencializa o sistema nervoso periférico, uma bike com resistência, obviamente nós vamos estar usando a parte oxidativa, mas também é uma coisa glicolítica, tá? E também lá num drop set maluco, no rest pause doido, nós também vamos estar potencializando alguma parte oxidativa lá na sala de musculação. Perfeito? Deixa isso de lado. Vamos entender que exercícios cardiovasculares aumentam a biogênese ou promovem a biogênese mitocondrial. Mitocôndria, vocês sabem, faz parte da nossa célula. Ela é a nossa central de energia. Como que ocorre a biogênese? Com a divisão das mitocôndrias já existentes e com isso uma mitocôndria se torna duas se tornam quatro, e assim, sempre que nós temos essa biogênese potencializada, nós temos mais mitocôndrias. E se essa mitocôndria é bem desenvolvida na nossa célula, é uma central de energia, o que essa central de energia faz? Ela auxilia, ela ajuda e ela potencializa a absorção de nutrientes, como a glicose, ácido graxo, transformando, potencializando o ATP, adenosina trifosfato, creatinofosfato, que vai acabar sendo a nossa energia no treino. Legal? Tendo mais mitocôndria, mais capacidade oxidativa e mais absorção de nutrientes para transformarmos isso em energia. Entendendo essa primeira parte da mitocôndria, exercícios cardiovasculares. Mas Diogo, responde para mim. É melhor fazer antes ou depois? Não vamos trazer essa discussão, vamos trazer essa discussão para outro vídeo. Tá? Eu tenho algumas estratégias que eu utilizo, às vezes antes, às vezes depois. O que importa é que você faça exercício aeróbico, tá? Primeira parte, ok, entendida. Vem cá. Se o Diogo falou que se a gente fizer aeróbico, vai aumentar a capacidade de absorção de glicose, e a glicose é energia, e a glicose nada mais é do que açúcar, vamos comer chocolate antes do aeróbico? Ou vamos fazer aeróbico e comer um pote de sorvete cheio de açúcar? Vai gerar energia. O maior erro das pessoas é achar que a introdução de alimentos cheios de açúcar vai ter uma absorção mais rápida de energia. Eu não tenho muito tempo para comer, eu tô indo para academia agora fazer um treino de perna, eu vou comer uma rosquinha e vou meter um doce de leite em cima. Crianças, não façam isso em casa, crianças. Não sejam assim, não vai dar certo. Vamos entender o que é a resistência, a sensibilidade à insulina? E eu duvido que vocês nunca ouviram falar isso.
Eu vou melhorar a minha resistência à insulina, eu vou melhorar a minha sensibilidade à insulina, porque só a insulina vai crescer meu músculo. Vamos entender de uma vez por todas, tá? Pra gente não fazer mais esses comentários por aí. Resistência à insulina, entendo já, resistência à insulina tem a ver, inclusive, com diabetes tipo 2. Resistência à insulina é a capacidade que a sua célula tem de ter a ação insulínica. Então, o que é bom? Nós temos sensibilidade à insulina. Quando nós temos sensibilidade à insulina, nós temos maior capacidade de introdução de glicose, de transformação nela em glicogênio, em energia para o nosso dia a dia, para o nosso exercício. Então, a sensibilidade à insulina é que é interessante, tá? Então, se nós temos mais mitocôndrias dentro do aeróbico e temos uma dieta completamente balanceada, nós temos o maior aporte de nutrientes e um deles é a glicose, e o outro deles é o ácido graxo. E nós começamos a introduzir bom combustível para ser absorvido e ser uma boa energia. Obviamente que o emagrecimento, a perda da gordura, acontece no déficit calórico. Não adianta comer a mais e se matar no aeróbico, gerar mais mitocôndria, gerar absorção, mas você não vai conseguir. Entenda, glicogênio celular, ele é local. Uma vez aportado no peitoral, ele deve ser gasto no peitoral. Ele não é mutável para outro grupamento muscular. Tá? Por isso que eu defendo em que glicogênio muscular seja utilizado muito em exercícios isolados. Por que você treina só peito num dia? Por causa disso. Por que você treina só coxa num dia? Por que você não treina coxa e ombro? Porque não vai dar muito certo. Em alto desempenho vai dar muito certo. Ah, mas o crossfiteiro tem corpo legal. Tem, ele está fazendo exercício. Mas o crossfiteiro, para ter um corpo completamente hipertrofiado, ele precisa em algum momento isolar o seu consumo de glicogênio naquele grupamento muscular de forma isolada, porque está alocado ali. Tá? Então, na verdade, resistência à insulina é o que vai priorizar, aliás, piorar o seu acesso à glicose, a sua transformação nela em ATP-CP. ATP-CP, adenosina, trifosfato, creatinofosfato, que dentro do músculo, dentro da fisiologia do exercício, quando nós gastamos, transformando piruvato, ATP-CP, vai quebrar e transformar a adenosina de fosfato, ou seja, nós estamos consumindo energia, consumindo glicogênio muscular. Tá? Então, na verdade, a resistência à insulina prejudica e a sensibilidade à insulina melhora a ação insulínica na captação da glicose do ácido graxo para transformar em energia. Como que você me justifica, então, Diogo, a utilização de doces na dieta? Excelente pergunta, né? As pessoas veem, às vezes, alguns fisiculturistas comendo uma colher de doce de leite no pós-treino, uns sucrilhos no pós-treino, ou utilizando um pedaço de pão com doce de leite no pré-treino, e não entendem, mas esse cara está comendo às vezes 10 gramas, 20 gramas numa dieta completamente ajustada, que se está em déficit calórico ou não, não interessa, está completamente encaixada, está calculada. Então, aquela quantidade mínima para uma pessoa de 7% de gordura, pouco vai fazer diferença. Mas eu gosto de uma estratégia de você, num ser humano que não é fisiculturista e não vive do seu corpo, de introdução de doce para duas coisas. Uma é para eu ter calculado ao longo do dia o que aquela pessoa vai ingerir de doce e eu controlar um pouco a ansiedade dessa pessoa. Se eu controlo a ansiedade dessa pessoa com a introdução de doce, não é para o corpo, é para a mente. É para a gente principalmente regular aqui e não ficar aquele desespero de comer e mastigar alguma coisa. E segundo ponto, às vezes numa dieta muito ajustada, nós introduzimos um doce de leite que até tem um aporte proteico ali, porque é um doce completamente limpo, é um controle muito baixinho, uma caloria baixa, que nós estamos ingerindo 10 gramas, tá? Você consegue potencializar, sim, uma glicose rápida. Por quê? Porque aquele ser humano tem mais mitocôndrias, tem uma dieta balanceada, vai ter uma absorção mais rápida de nutrientes e, consequentemente, uma glicose, um açúcar entrar, ele vai diretamente virar, sim, glicogênio muscular, de rápida absorção. Porque aquele ser humano vai gastar muito rápido
essas 10 gramas. Então fica aqui, tá? Deixa seu comentário, dúvidas, é um assunto muito complexo, vamos dar uma resumida? Então, resumindo, você precisa, além de treinar musculação, crossfit, qualquer coisa contra a resistência, não deixar de lado seu exercício aeróbico ou alguma estratégia que aumente a possibilidade de vias oxidativas, oxigênio. Você precisa disso, desses exercícios cardiovasculares, para que você possa gerar maior biogênese mitocondrial, gerar essa divisão para que haja maior multiplicação. Você divide uma mitocôndria para ela se multiplicar em duas, certo? Então você precisa de maior mitocôndria para ter essa fonte energética, essa central de energia, de captação de glicose, captação de ácido graxo, transformar em energia limpa para o seu exercício. Tendo maior mitocôndria, tendo maior possibilidade de ingestão, você controla seu déficit calórico ou a sua alimentação mais balanceada, seja superávit ou déficit, e a introdução de carboidratos simples e complexos para gerar glicose. E aquela última estratégia, de uma pessoa completamente balanceada, o açúcar pode entrar para controle mental de ansiedade ou simplesmente para ter uma fonte de energia rápida, sempre de maneira balanceada. Bom, fica ligado aqui, trazemos mais, vou abrir mais aqui embaixo, mais uma caixinha de perguntas, manda que o Expressão Direta está a todo vapor. Até mais!